Olá, profissionais, colegas da contabilidade, da área de direito e área afins. Você está neste grande evento, o evento nacional Pensar Contabilidade. E inicia-se assim mais uma palestra com o tema Interpretação Técnica ITG 19. Falará então de contabilização de tributos. Vou aqui me apresentar a vocês. Opa, aparecendo aqui do lado, aí. Vou seguir aqui do ladinho, conversando com vocês nesta palestra. Me apresento agora como o professor Josué Pereira. Sou o professor Josué Pereira, aqui do estado de São Paulo, capital. A minha formação é contabilidade. Eu tenho uma pós-graduação em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito e também uma MBA em Gestão e Estratégia em Negócios pela FIAP, Faculdade de Informática e Administração, também aqui de São Paulo. Mestrado em Controladoria e Contabilidade pelo Centro Universitário FECAP, também em São Paulo. Quero de antemão agradecer ao Centro Educacional BSSP e também a pessoa da nossa colega a professora Lieda Amaral, que me fez esse convite. Discorrer sobre essa instrução técnica que vai versar sobre contabilização de tributos. E é claro que a contabilidade tributária é uma área excepcional, também importante, da contabilidade. A área de contabilidade tributária atua aí na administração dos tributos de uma empresa. Nada mais é um conjunto de regras, de ações tributárias a fim de fazer frente às obrigações para os entes governamentais, o tributo, tá bom? E aí, gente, tributo ele existe desde o início da humanidade e acredite, vai terminar quando acabar a humanidade. Portanto, o tributo sempre existiu. Tributo é dar a alguém o que é devido. Isso mesmo, dar a alguém o que é devido. E é claro que nós vamos falar de uma interpretação técnica dentro aí de uma grande quantidade de palestra dentro do tema da trilha Contabilidade Raiz. Então, professora Lieda Amaral, coordenando o tema de contabilidade raiz, e eu fico muito feliz em participar dos temas da contabilidade raiz. Gente, existe aí diversas questões quando a gente busca esse tema, por exemplo, música sertaneja raiz, né? E aí uma série de coisas que a gente vê nas nossas discussões no dia a dia, né? Sobre a palavra raiz. E contabilidade raiz é buscar aqueles profissionais que vão trazer fundamentos importantes da contabilidade. E falar de contabilidade raiz é falar daquilo que dá sustentação a essa árvore tão bonita, né? Tão vistosa, que trazem frutos bonitos, mas para uma árvore ser bonita, trazer frutos bons, é necessário que a sua raiz esteja muito bem saudável. Por isso, falar de contabilidade raiz é muitíssimo importante. Ainda mais num cenário que nós estamos vivendo, onde muitos e muitos colegas, quem sabe, ou muitos profissionais tentam trazer inovações no tema contabilidade, mas
é necessário fundamentarmos as bases, né, as estruturas, sem que a gente esqueça de temas basilares da contabilidade. E por isso, as interpretações técnicas ou as normas contábeis do Conselho Federal de Contabilidade dão sustentação a essas questões da contabilidade básica estrutural. Pois bem, falar então do instrução técnica geral é uma interpretação que trata da obrigação de pagar o tributo. Se está falando em obrigação, está falando então de um passivo tributário. Pois bem, o passivo tributário é importante aí comentar com vocês, né? É aí parte da contabilidade. E aí eu não devo deixar de mencionar fundamentos da contabilidade ou princípios da contabilidade. Importante dizer que a trilha Contabilidade Raiz, de fato, vai buscar aí esses fundamentos, esses princípios. E princípios são regras estruturantes da contabilidade. Na verdade, toda a ciência está apoiada em princípios, a ciência da administração, a ciência da economia, a ciência da medicina. A ciência contábil, ela também está ou estruturada nas bases, né? Vamos chamar assim, dos seus fundamentos, e são chamados isso de princípios da contabilidade. E nosso tema, ao discorrer sobre a contabilização da obrigação de pagar tributos expedida pela ITG 19, que a interpretação técnica nada mais é de trazer luz, né, algumas questões, né, já tratadas nas normas contábeis. E falar de tributo é importantíssimo para as organizações, uma vez que cerca de 30, 35 ou até 40% da sua receita está destinada a pagar tributos. Isso mesmo, vou repetir, cerca de 35 a 40%, nós estamos falando de riqueza tributária destinada aos órgãos arrecadadores, aos entes fiscalizadores, que é necessário para quê? Para fazer frente às necessidades públicas que vocês conhecem lá no direito tributário, né? Direito tributário, no ramo do direito. E aí, basicamente falando da fundamentação, eu não posso esquecer de um princípio elementar para falar dessa instrução técnica geral de C9, que é o princípio da oportunidade ou tempestividade. Isso lá na Resolução 750, em 1993, Princípios Basilares da Contabilidade, discorre que o princípio da oportunidade refere-se simultaneamente à tempestividade. Oportunidade e tempestividade, fazer no exato momento oportuno. É a integridade, então, do registro do patrimônio e das suas mutações, né, que seja feito imediato, com extensão correta, independente das causas que se originam. Veja que interessante, então, falar desta questão é que a contabilidade, né, nas suas mutações patrimoniais, onde modifica a riqueza, o profissional da contabilidade ele não pode abrir mão deste princípio oportuno, desse princípio basilar, dessa estrutura fundamental, dizendo de tal sorte o seguinte: se você, profissional da contabilidade, tem conhecimento e de um dado momento modificou o patrimônio da organização, então nesse exato momento é necessário fazer o registro. E esse registro tem que ser tempestivo, ou seja, no momento certo, exato do fato consubstanciado, identificado. Exemplo: entrou a mercadoria, em hipótese alguma não pode deixar de registrar o fato, porque há uma modificação no patrimônio. E modificação no patrimônio leva
transparência aos relatórios de gestão. E aí, então, é claro que eu preciso lembrá-los de que trata-se, então, de obrigações de tributo, uma rubrica do passivo. Josué, o que é o passivo? Vamos fazer uso da da norma brasileira de contabilidade, ITG número 25, que há outros colegas discorrendo sobre ela. Mas veja que interessante, o passivo é uma obrigação presente da entidade. Ela deriva de eventos já ocorridos, de uma compra ou de um fato gerador que ocorreu. E aí se espera que essa liquidação há uma saída de recursos da organização. Nada mais é que o passivo é uma obrigação que você tem com terceiros, né? E pode até ser com o próprio sócio. Elas podem ser por um contrato e também por meio da legislação, e aqui entra a gente conversando sobre a ITG 19, que a ITG 19 discorre de seguinte forma. Gente, uma obrigação tributária ela decorre exatamente de uma norma tributária, de uma legislação, que de forma, é claro, coerciva, porque tributo é dar a alguém aqui direito instituído por lei, conforme lá o artigo 3º do CTN. Se é instituído por lei, as organizações ficam na obrigação de pagar este tributo. Por isso, fundamentalmente, a nossa instrução ela decorre de uma orientação dada por lei, é a lei tributária. Então, a gente já começa a pensar aqui, quando registrar o tributo? Ora, o tributo nasce de lei. E aí, se nasce de lei, o que é que a lei diz? Quando que nasce a obrigação de pagar este tributo? Então, aí a gente vai fundamentar aí a instrução geral, que já está posto nessa própria instrução, essa situação. Mas é necessário que a gente faça um resgate aí da nossa tão maravilhosa ciência contábil. A ciência contábil procura dar, então, um balanço, né, neste patrimônio, onde, de um lado, eu tenho o ativo, bens e direitos, lado esquerdo, e o lado direito são as obrigações. É claro, toda a riqueza, gente, tem uma origem. Então, na verdade, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu coloquei uma figura aí, de propósito, da grande quantidade, né, de cartões de crédito ou de débito. E, na verdade, quando a gente fala cartões de crédito ou cartões de débito, nós estamos fazendo frente, ou parafraseando aí, uma questão interessante, que é débito, o recurso que eu tenho, e crédito é aquilo que eu devo. Então, o passivo está considerando aí as obrigações. Eu gosto muito da ciência contábil, mas ela precisa ser bem explicada, bem aplicada. Há inúmeras pessoas que fazem uma certa oposição à contabilidade em virtude dos seus sinais trocados. E se a gente deixar de lado um pouquinho essa questão de sinais, aonde o que eu tenho direito é débito e o que eu devo é crédito, vamos pensar, na verdade, em ilustrar isso, né, de forma didática para o aluno, a fim de que ele compreenda de uma vez por toda, a fim de não ficar preso em temas que, na verdade, não vai lhe trazer satisfação na sua compreensão. Mas o dia a dia nosso é contábil. Um balanço patrimonial, né, ele tem do seu lado esquerdo os direitos e tem do seu lado direito as obrigações. E aí, fazendo uma ilustração, né, didática do nosso dia a dia, se a gente imaginar, então, os nossos cartões que estão dentro das nossas carteiras, certamente muitos de nós teremos um cartão de débito e um cartão de crédito. E ao entrar numa loja, fazer uma refeição, ou comprar ou adquirir um produto, né, ao chegar, então, no momento de pagar, o caixa ou aquele profissional que está ali perguntará certamente para a gente se nós pagaremos. Eu vou entregar o cartão para ele, ele vai perguntar se eu vou pagar a débito ou a crédito. Se eu lhe disser
A débito é porque eu tenho dinheiro, eu tenho um patrimônio para ser realizado. Se eu informar que será a crédito, é porque eu vou usar recurso que não é meu, recurso de terceiro. No momento que eu falo, então, que eu estou pagando a crédito, na verdade, eu contrair uma dívida. Eu contrair uma dívida. Se eu disser que eu vou pagar a débito, eu, na verdade, liquidei um investimento que eu acabei de comer, eu comprei alguma coisa, mas aí eu utilizei do meu recurso, da minha disponibilidade. Por isso que o débito é bens e direitos, enquanto que as obrigações são as dívidas. E é claro, então, que falar de obrigação de tributos é informar que nós temos aí uma obrigação a ser vencida, né? A vencer e a passar esse recurso para alguém. Quem é esse alguém? É claro que é o ente governante da competência do tributo. Vejamos aqui interessante este balanço patrimonial. Como eu disse a vocês, quando a gente pensar em balanço, a gente está pensando origem da aplicação e destinação do recurso. E aí nós temos do lado das obrigações aqueles que investiram na organização ou que têm parte da sua riqueza junto às empresas, às organizações. Os proprietários inicialmente investiram com capital e a empresa, né, um ente jurídico distinto, né, não podemos confundir que ele é uma entidade jurídica, ele recebeu um dinheiro do proprietário para começar a girar a máquina de produção, de comercialização ou até de prestação de serviço. Mas também tem aí os fornecedores, né, que entregou a mercadoria, né, que futuramente irá receber este dinheiro. E aí vem o governo. O governo é aquele que entregou a responsabilidade para você gerar riqueza e aonde há riqueza, há tributo. O governo chega junto e fala: dá cá o meu, dá cá o meu quinhão, a minha parcela. Dai a César o que é de César. Na verdade, essa figura de linguagem bíblica, né, nada mais é do que uma fala proferida por Jesus na Bíblia, dizendo: se existe tributo, dá a quem é devido. Portanto, o governo também está participando das riquezas das organizações e figura como ente ativo, sujeito ativo, para saldar uma responsabilidade tributária. Pois bem, então, tributo está lá no passivo, como nós temos aqui salários a pagar, a figura aqui está um pouco deslocada, na verdade, ela deveria estar aqui impostos a pagar. Deixa eu fazer aqui um ponteiro, né? Ok, o ponteiro. E aqui, ó, impostos a pagar está no passivo. Isso aqui é importante, então, a gente falar dos tributos. É claro que também nós temos aqui impostos a recuperar no ativo, uma vez que o princípio da não cumulatividade possibilita às empresas a reservarem aquele tributo, né, chamado tributos indiretos, que estão na formação do preço, na aquisição de muitas mercadorias, de modo que nós podemos então separar essa parte e deixar a compensar. O nosso foco está aqui na ITG 19, onde fala dos tributos a pagar, mais precisamente no passivo. E aí a gente vai discorrer como que nasce essa obrigação, e a intenção da instrução técnica geral 19 é exatamente esclarecer aos profissionais da contabilidade o momento certo de contabilizar de forma tempestiva, já que nós dissemos ali qual é o momento oportuno, qual é o princípio, né, tempestivo correto do tributo, a fim de que eu registre esse tributo no seu devido momento adequado. Pois é necessário, então, além de falar aí
do próprio balanço patrimonial, onde a gente tem o ativo e o passivo, temos também as demonstrações, as outras demonstrações, e uma delas é o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. DRE ou DRE, depende de qual região agora estão me assistindo nessa minha fala, porque nós do Sul nós fechamos o E, enquanto os nossos colegas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste abrem um pouco mais a tônica do E. Na verdade, então, estamos falando do TRE. Esse é o demonstrativo de resultado do exercício por onde ocorrem os fatos geradores do tributo. São eles aqui os impostos, na grande maioria, sobre vendas. Então, aqui no resultado, onde a empresa então gerou uma riqueza, há que se então pensar na contabilização dos tributos. Existem diversos tributos no nosso cenário brasileiro. Olha, nós temos aí tributos sobre a receita, tributos sobre a circular mercadoria, tributos sobre produto industrializado, tributo sobre transmissão, causa-morte, tributos sobre serviço, de modo que nós temos uma quantidade enorme de tributos. Há pesquisas mais recentes, atualizadas, que dão conta que o Brasil tem cerca de 65 tributos. Eu sempre costumo dizer em minhas aulas que se fosse tão somente 65 tributos, a gente tão somente decoraria esses tributos. Nosso problema brasileiro, além do processo do federalismo, onde dá competência à União criar tributos dos estados e também os 5.500 municípios, nós ainda temos algumas características, ou várias características tributárias: tributo cumulativo, não cumulativo, fiscal, extrafiscal, parafiscal, monofásico, plurofásico, vinculado, não vinculado, extrafiscal, parafiscal. Veja que interessante: simples nacional, lucro real, lucro presumido, tributos de diversas características. E isso muda muito e afeta muito as questões de lançamento contábil. Logo, então, um dos temas que a Instrução Técnica Geral de C9 traz é a contabilização dos tributos. E como eu disse, como a gente tem muitos tributos, não daria aqui tempo para a gente discorrer de uma grande parte dele, ou pelo menos os principais tributos. Na verdade, vamos falar apenas de um, que é sobre a receita. Agora, a Instrução Técnica Geral diz o seguinte: nós devemos observar exatamente o que diz a lei que criou o tributo. Qual é o fato gerador desse tributo? Fato gerador desse tributo nada mais é do que, nas palavras de Paulo de Barros, professor, que diz que há um critério material. Critério material é onde desencadeia a obrigação de pagar tributo. Por isso, a Instrução Técnica Geral remete à norma tributária, vai fazer uso da norma, vai dizer o seguinte: qual o momento oportuno de você lançar o tributo ou a obrigação a pagar? É no momento exatamente onde a lei discorreu sobre o critério material, ou seja, o critério, o fato imponível, a tempestividade, quando que você deve. E tempestividade também tem o princípio, então, da contabilidade. É este o momento que eu devo lançar. Por exemplo, então, os tributos que nós vamos falar aqui é a contabilização das contribuições sobre receitas. Essas contribuições, trata-se das duas chamadas PIS e a COFINS, o Programa de Integração Social, PIS/PASEP, e as contribuições para financiamento da Seguridade Social. Ora, se a lei diz que esses tributos, o fato gerador, o critério material é ao auferir receitas ou faturamento, nós temos aí, veja que confusão a lei faz, mas nós temos aí as empresas que apuram as contribuições pelo regime cumulativo, tem uma regra própria dizendo que é faturamento da empresa. E as
empresas que optaram pelo regime não cumulativo, maioria a lucro real, estão aí dentro da norma que diz que as receitas que têm uma abrangência maior. Nosso exemplo aqui basicamente será da não cumulatividade. A contabilização das contribuições PIS/COFINS, seja ela então no regime cumulativo ou não cumulativo, já que trata-se de receita ou faturamento, a operação vai ocorrer no momento que a empresa então faz o faturamento do seu serviço ou da sua mercadoria. Por isso, estarão lá expostos na demonstração do resultado do exercício. E nem só isso, se a empresa identificar que ocorreu em uma receita, ela deve também transitar pelo seu demonstrativo de resultado, DRE, e ali sim ocorrer também a questão da separação dos tributos. Então, é lógico que o passivo tributário da empresa, no caso dos tributos sobre receita, PIS e COFINS, passarão ou terão a sua contrapartida, como é conhecido na contabilidade, transitando pelo demonstrativo de resultado do exercício, que é um relatório fundamental para a fiscalização observar se as empresas estão tributando corretamente as contribuições PIS e a COFINS. Logo, são contas redutoras do demonstrativo da restituição. E tem, como eu disse aqui, tem como contrapartida uma obrigação na conta do passivo circulante. Importantíssimo aqui, então, conversar com vocês que, se a gente está falando da Instrução Técnica Geral 19, que discorre sobre a obrigação de pagar o tributo, esses tributos, a obrigação, certamente a sua contrapartida passou ali pelo DRE, porque afeta o resultado das organizações. Lembrando que o passivo, é quem financiou essa parte ou de quem é essa parte do tributo. E ela vem da onde? Aonde está a origem? A origem, na verdade, quando eu vendi, eu repassei para o cliente. Então, ou duplicata ou ainda diretamente caixa. Então, nós temos essa circularização da riqueza no nosso patrimônio. Lembrando que parte dos tributos são chamados tributos não cumulativos ou tributos indiretos. Por isso, essa ITG trata dos indiretos, uma vez que para os tributos diretos, contribuição social e também o imposto de renda, nós temos uma norma específica tratando desses dois tributos. Então, a obrigação de pagar tributo passa pelo DRE, e aí nós temos essa situação. Vamos trazer aqui rapidamente um exemplo. A empresa Beta Indústria. Então, a título didático, nós vamos discorrer aqui um exemplo. A empresa Beta Indústria de Bens, no regime não cumulativo, obteve as vendas, e aí é uma receita, vendeu ou faturou de R$10.000, correspondente à venda do produto tributado PIS e também da COFINS. Veja, ocorreu o fato gerador, ocorreu o momento descrito na norma tributária. Se a norma das contribuições PIS e COFINS, e lembra-se que a ITG remete a uma obrigação nascida e às vezes por uma legislação. E a legislação discorre o seguinte: quando a empresa faturar, então eu reconheço. E esse faturamento, se passou então pelo demonstrativo de resultado, é porque a empresa reconheceu. Ela deve então, neste momento, reconhecer a obrigação de pagar o tributo. Nesse caso, faturamento ou receita. Então, quando acontece então o registro no demonstrativo de resultado do exercício ou na conta de resultado, certamente eu tenho que também oferecer essa obrigação e reservar para o fisco. Vejamos aqui então como é que funciona isso. Olha lá. E se a gente está falando de contabilidade raiz, quem sabe faz e aponta. Contabilidade raiz é
observar o critério, a técnica contábil. Se você é um bom contador, você sabe o que é débito e crédito, sabe o que é razonete, sabe o que é aí as fichas de contabilização. Eu sempre digo o seguinte, o contador não tem que ter medo do débito e crédito. O contador não tem medo de fazer aquele pequeno símbolo do T, né? E fazer ali as suas verificações, porque é isso que vai lhe pautar o equilíbrio. Nesse caso aqui, estou fazendo aqui de forma do diário, explicando então para o colega que está nos acompanhando que a contabilização das contribuições sobre receitas, no caso do faturamento ou da receita, né, eu debito o cliente, reconhecendo aí então a origem deste recurso, sendo financiado pelo cliente, e credito receita. A receita é o meu resultado, né? Então, esse resultado vai aí trazer para a empresa um benefício econômico. É importante aqui pontuar que a própria norma tributária vai conceituar a receita, tá? E o CPC também, que a gente tem colegas que vão discorrer sobre diversos CPCs, e aí a receita é tudo aquilo que traz benefício econômico para a organização. Basicamente, está transitando na conta de resultado. E se está transitando a crédito na conta de resultado, vai aumentar o resultado da organização. Nesse caso, vai trazer benefício econômico. Por isso que eu disse aos senhores, o foco de uma fiscalização dos tributos sobre receita, nós temos diversos tributos, tá? Mas o de receita é exatamente o DRE. Portanto, EFT das contribuições é que faz frente aí à obrigação acessória sobre, por exemplo, esse tributo que nós estamos conversando. É claro que uma venda de uma mercadoria pode desencadear outros tributos, mas são critérios materiais diferentes. Uma venda de mercadoria industrializada, basicamente tem 3 tributos aí ocorrendo, às vezes de forma simultânea. Eu emiti uma nota, faturei, né, contra um determinado cliente. Ao faturar, está aí, então, ocorrendo fatos geradores simultâneos, embora distintos. Quando eu coloquei no caminhão e saiu, circulou a mercadoria. Devo pagar o fisco. Ao dar saída neste produto, é saída de produto industrializado. Então, aí eu tenho aí desencadeou o fato gerador do IPI. Circulou mercadoria, IPI, mas trata-se de um faturamento. Aí desencadeou a obrigação de pagar os tributos PIS e COFINS. E então, na contabilização, é claro que de forma simultânea, vocês vão ter contabilização de tributos diversos. Então, eu tenho IPI, ICMS e PIS e COFINS, basicamente esses 3. Se eu prestei serviço, eu tenho PIS e COFINS e ainda o ISS. Mas, nesse caso, nosso exemplo está apenas em um das contribuições. Debita cliente, credita conta de receita. R$10.000 foi o nosso valor. Aí eu debito PIS sobre receitas e COFINS. Logo, uma alíquota do não cumulativo, 1,65. Eu fiz essa contabilização, debito e credito, e depois eu debito a COFINS. E que é esse débito? Conta redutora do resultado. E crédito, aqui então é que nasce a obrigação. Se em cima ocorreu a receita, imediatamente ocorre a obrigação. Por que isso, Josué? Porque a norma diz que o fato gerador dessas contribuições é a receita. Então, eu reconheci a receita, eu reconheço imediatamente as contribuições. E isso aqui é muito importante. Então, quando a gente falou do processo tempestivo, né, que é o princípio do artigo 6º da instrução normativa, instrução normativa não, estou tão habituado com as questões, mas da resolução do Conselho Federal de Contabilidade 750, o princípio da oportunidade e tempestividade, é exatamente isso aqui que o ITG está se pronunciando, ITG 19, que
a oportunidade da regra matriz lá do tributo, né? Que diz que o momento que você vai lançar. Ora, se o tributo é sobre a receita ocorreu, lança PIS e lança COFINS a pagar. E por que isso é tão importante, Josué? Acredite, você tem e você vai ter diversas empresas que acabam não contabilizando esses tributos no momento da sua ocorrência, do seu faturamento. Certamente porque não parametrizou ou não criou um mecanismo da técnica da oportunidade da contabilidade, deixando isso, muitas vezes, ao término do período, ao final da apuração do faturamento do mês. É lógico, criou uma regra aí, tempestividade mensal, mas o tributo não é mensal. O tributo é o fato gerador da ocorrência da receita. Exatamente o seguinte: imagine que você emitiu uma nota de um valor significativo para a organização. Por exemplo, acabei de emitir uma nota de 2 milhões de reais, sendo que a empresa, na sua razoabilidade, emite notas de 100 mil, de 50 mil reais. Ela acabou de emitir uma nota de 2 milhões de reais. Se isso já não estiver na contabilidade dela, prezando pela tempestividade, certamente se o dono da empresa, né, ou sócio, emitir um relatório rapidamente dos tributos a pagar, esse tributo não estará registrado lá. Isso é um risco muito grande, por fim de que, chamado disclosure, né, a transparência do seu patrimônio não está correta ou não está de forma tempestiva. E aí eu tenho outro exemplo, não acontece receita, no caso do PIS e COFINS, somente na venda da sua mercadoria, mas nós temos também a receita financeira, por exemplo, que também está na lei, é uma receita. Receita financeira em virtude de você ter recebido um recurso, por exemplo, de um investimento, né, num banco, numa conta fixa, numa renda fixa, você tem aí as contribuições acontecendo no momento que você vai resgatar ou que o próprio banco, então, te leva a essa disponibilidade. Você, de fato, ganhou esse dinheiro, então você tem aí essa receita financeira. Nesse caso, gente, há a contribuição sobre receita, as contribuições PIS e COFINS. Embora uma alíquota diferenciada, isso os que militam na área da área tributária sofrem com as particularidades das normas tributárias. Debita PIS sobre receita financeira e credita PIS sobre a recolher, e aí você então reconhece a obrigação de pagar este tributo. Mas a coisa é tão séria. Eu escolhi, por exemplo, as contribuições, mas os fatos geradores podem ocorrer de diversos modos, de diversas circunstâncias, tá? No caso do PIS e COFINS é um exemplo, mas se fosse fato gerador circular mercadoria, veja que interessante, circular mercadoria, pagar ICMS, não necessariamente eu preciso ter aí a questão da venda da mercadoria. E eu tenho uma emissão de nota, de transferência, então é uma outra raiz, né? Uma outra base normativa do critério material escolhido. Já no caso das contribuições, é receitas. Interessante que independe de emissão de nota fiscal. Veja, isso aqui é muito importante, se na contabilidade, né, você reconhece uma receita, por exemplo, de uma remessa para entrega futura, olha que interessante, né? Alguém comprou, não quer a mercadoria agora, mas você tem ali o fato do custo já fechado, você fatura, você até emite uma nota. Essa nota vai para o cliente e não reconhece aí o ICMS porque a mercadoria não circulou. Mas, por um outro lado, se na contabilidade você reconheceu a receita, então reconhece tempestivamente o tributo a pagar. É o que diz a instrução
técnica geral. Neste momento, então, por exemplo, descontos obtidos, oriundo do pagamento antecipado de duplicatas de fornecedores. Encaseou aí desconto obtido na semântica aí, na semântica não, na interpretação da norma sobre receita, é uma receita para fins de tributação das contribuições PIS/COFINS da não cumulatividade. Os descontos obtidos é oriundo do pagamentos antecipado. Nesse caso aqui, nós temos então a contabilização aí de uma receita. Veja que interessante. Quando eu comprei a mercadoria, e vamos aqui observar aqui este exemplo aqui, é quando eu estou dando entrada. Também tem contabilização de tributo? Tem, mas no momento da entrada é contabilização a crédito, que não é o que discorreu o ITG, a Instrução Técnica Geral 19, que é os tributos a recuperar. Ok. E aí eu tenho uma obrigação com o meu fornecedor de R$1.000. Pronto, dei entrada na mercadoria. Só que o fornecedor disse assim: olha, professor, se você pagar antes este 1.000, eu te dou um desconto. Então, eu vou atrás de desconto e vou liquidar essa duplicata. Então, ele falou, eu te dou um desconto de 10%. Então, vai sair do meu banco 900. Ora, 900 está fazendo frente a 1.000. Eu vou baixar, então, debito o fornecedor, baixar a duplicata e credito o banco. Opa, acreditei só 900. Mas, claro, ele me deu um desconto de 100. Opa, isso aqui é juros obtidos. Outras receitas. Nesse caso, desencadeou, então, uma obrigação tributária de pagar o tributo. Então, eu vou ter que fazer frente a um registro contábil de obrigação. ITG, então, aí, 19, que está dizendo o seguinte: debita PIS sobre receita financeira, COFINS, receita financeira, porque é um desconto, tá? E aí eu tenho aí PIS a recolher e COFINS a recolher. Eu estou dando este exemplo para discorrer sobre essa instrução, porque ao mesmo tempo estou dando exemplos polêmicos com muitas empresas que acabam passando direto por esse tipo de contabilização. Esquecem ou até ignoram que num desconto que ela recebeu, ela tem que então pagar o PIS e a COFINS. Para isso, provisiona imediatamente, porque o fato ocorreu, os impostos a pagar. É tão sério esse processo de o momento, a oportunidade, o fato gerador, visto que numa fiscalização, se a oportunidade não for observada, certamente haverá uma nova apuração pelo ente fiscalizador, cobrando juros e multa daquilo que você registrou fora do momento. Nós também temos os juros ativos. Os juros ativos é a conta que registra os juros cobrados por um cliente. Pode acontecer que eu vendi uma mercadoria a 1.000, creditei receita. Na hora de receber, lá vem o cliente pagar atrasado. Se ele pagou atrasado, eu então vou cobrar vou cobrar juros. E se eu cobrar juros e multa, pode acontecer. Então, olha quanto eu cobrei, 150 a mais. Se eu cobrei 150, 100 foi juros e atraso ou a multa, 50. Aqui há um cuidado no tocante às contribuições. Por quê? Porque juros é receita financeira, multa é receita normal. Então, olha que interessante conciliando a contabilidade com o que diz a norma. E aí eu tenho contabilizações distintas. Uma para a receita financeira, são alíquotas diferenciadas, 0,65 e 4, e aí dos R$100, né? E aí eu tenho também o PIS e a COFINS do outras receitas sobre os R$100, tá? Então, eu tenho então que calcular isso aqui, PIS a recolher 2,30 e COFINS a recolher 13. Veja, então, isso é muito importante para a gente fazer essa contabilização.
Vamos lá, nós temos então ainda aí, por exemplo, doações recebidas. Ora, você debita a mercadoria, que é o destino, a aplicação desse recurso, chegou a mercadoria, você está contente, alegre, ela está sem cobrança, de grátis, como diz aí, de grátis, grátis. Sem nenhuma contrapartida de pagamento. Opa, então isso gerou uma riqueza para você. Debita a mercadoria e acredita o quê? Acredita outras receitas. No momento, então, que eu acreditei outras receitas, desencadeou o fato gerador do tributo, porque esse tributo é sobre receita. Reconhecendo a receita, eu tenho que fazer frente à obrigação de pagar tributo. Então, eu debito o PIS sobre outras receitas, debito o COFINS sobre outras receitas e credito o PIS a recolher e credito o COFINS a recolher. Então, veja, nós estamos aqui então discorrendo alguns exemplos, já que a seara tributária ela é enorme, né, para tentar testar o que diz a instrução ou a orientação, né, dada pelo Conselho Federal da Contabilidade através do ITG 19. Então veja que interessante, considerações finais, e é claro, nesse pouco espaço de tempo, onde nós tivemos uma oportunidade significativa para levar a este evento, Pensar Contabilidade, sobre uma instrução que ela pode ser aplicada em diversos tributos, diversos exemplos, desde que observado duas questões importantes, né? Que é o princípio contábil da tempestividade, e aí essa tempestividade ela depende do que é que diz a norma tributária. Exemplo, se uma norma tributária está dizendo que o imposto deverá ser apurado quando atingir R$ 1 milhão de faturamento. Essa empresa, se ela atingir R$ 1 milhão de faturamento, ela deverá pagar um determinado tributo. Então, enquanto ela não atingiu esse fato, ela não deve constituir o tributo a pagar. Aí, se ela atingir esse faturamento 1 milhão, ela pagará. Olha que interessante, as empresas do Simples Nacional, ela já está faturando, mas ela não depende de conhecer o seu faturamento dos 12 últimos meses, porque os 12 últimos meses está no mês logo imediatamente anterior. Então ela já sabe da sua alíquota efetiva. Se ela conhece a sua alíquota efetiva por causa dos 12 últimos tributos, então ela a cada venda ela tem que reconhecer ou constituir, por um princípio contábil, né, da oportunidade, constituir essa obrigação. Entenderam? O Simples Nacional, né, no seu cálculo, ele vai apontar os 12 últimos meses de faturamento e aí sim ter uma alíquota efetiva. Bom, se a alíquota efetiva você já tem, nada mais justo de a cada faturamento acontecendo neste mês, eu reconhecer o tributo a pagar, de modo de a qualquer momento um diretor tirar o relatório, né, ou alguém, ou o banco, qualquer um, já sabe de antemão existe uma obrigação a pagar desta empresa, que é um recurso de terceiro. Aplicar, então, uma boa técnica contábil na administração dos tributos contribui significativamente para a boa gestão de uma organização, seja ela empresa pequeno porte, médio porte e grande porte. Por isso, não esqueça nunca, né, em tudo, de observar os princípios da contabilidade. No caso da nossa fala, foi a oportunidade, já que a oportunidade é no momento que você entendeu que deve este tributo. Se é faturamento, faturou, registra. Se é circular mercadoria, circulou, registra. Nesse sentido, é bom entender o critério temporal, né, da norma tributária. Aí faz toda a diferença para que você seja aí, tenha uma boa gestão na contabilidade tributária. Portanto, a ITG 19 buscou pontuar essa importância.
Espero que você tenha gostado desta palestra. Trilha de Contabilidade Raiz. Você está participando deste mega evento Pensar Contabilidade, um evento nacional. Mais uma vez, eu, professor Josué Pereira, agradeço muitíssimo a BSSP, um centro educacional, e que coordena todo este evento Pensar Contabilidade, e a nossa colega Ieda, professora Ieda Amaral, muito obrigado pelo seu convite e participar da Trilha de Contabilidade Raiz. Também sou professor de pós-graduação da BSSP. Meu muito obrigado e até uma próxima, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, professor Josué Pereira. Forte abraço!